Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor-presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero trazer uma notícia para você. Os cursos que vocês sempre me pedem, eles agora estão numa plataforma online, você pode fazer na modalidade do ensino à distância. As informações estão na descrição do vídeo ou no site www.pastorlobo.com. Eu quero convidar você para que esse ano faça conosco a conferência Intercessão em Chamas. Vai ser uma bênção de 3 a 5 de maio em Curitiba, no Hotel Condor. Todas as informações estão no site www.pastorlobo.com e as inscrições podem ser feitas na nossa loja virtual no institutoexos.com. Serão 8 ministrações em 3 dias no final de semana que vão encher, enriquecer sua vida e te dar ferramentas e armas para você vencer suas batalhas espirituais. E eu espero você lá. E eu gostaria de dizer que os livros do Instituto Êxodo, do pastor Oswaldo Lobo e outros conteúdos na área de libertação e batalha espiritual já podem ser adquiridos na nossa loja virtual no www.institutoexos.com. Aproveite. E mais uma coisa, quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó. E finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Fica com Deus, dá um like nesse vídeo, aperta o sininho para você receber as nossas informações. Aproveite, fica na paz. Nós somos uma igreja. Muita gente pergunta, pastor, tem uma igreja em São Paulo, na Bahia? Não, nós somos uma igreja, a Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, estado do Paraná. Nossa igreja fica muito bem localizada na cidade, próximo aos bairros centrais. Avenida Desembargador Hugo Simas 1772. Tem estacionamento para quem chega mais cedo, mas tem estacionamento lá fora também. Você tem um ministério infantil que vai cuidar das suas crianças. Cultos domingos às 19 horas, de manhã às 10. Na quarta-feira tem um quarta-feira às 20 horas. E você é nosso convidado. Amém? Vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre igreja. O papel da igreja de proteção e cobertura. Para que Deus estabeleceu a sua igreja? Eu quero usar para isso um texto que está lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, capítulo 10, verso 1 do livro de Hebreus, diz que aquilo que foi escrito são sombras de bem-vindouros. Não representam a realidade daquilo que a gente vê, mas são sombras daquilo que haveria. Deus, quando fala de igreja, por exemplo, o livro do Apocalipse, nós cantamos aqui, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 11 e o capítulo 17 do livro do Apocalipse nessa última canção. Fala sobre aquele que está sentado no trono, o Cordeiro, seja o louvor, o domínio, a majestade e o poder. Esse texto conta uma visão do Cordeiro que é Jesus de Nazaré. Quando você lê o livro do Apocalipse, não se assuste. A palavra Apocalipse não significa fim do mundo, significa revelação, como se você tivesse uma mesa e nessa mesa tivesse uma toalha e de repente você tira essa toalha e revela como a mesa é de verdade. Você abre o embrulho. O livro do Apocalipse fala sobre coisas que haveriam de vir. Os evangelhos mostram Jesus Cristo como um cordeiro que, como uma ovelha muda, foi levada aos seus tosqueadores e não abriu a boca, ele não reagiu. Mas quando Jesus ele vence a morte, quando ele vence o poder da morte pelo Espírito de Deus, ele se apresenta como um grande vencedor. A Bíblia diz que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que ele cavalga como vencedor e da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Está falando que a palavra de Deus é poderosa, é poder, é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta a discernir pensamentos e intenções. A palavra de Deus é poderosa e sai da boca desse que é chamado também de verbo da vida, de palavra de Deus, que é Jesus Cristo. A igreja do Senhor não sofrerá derrotas.
A única coisa que pode levar a igreja à derrota é o pecado. É você excluir Deus da igreja. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, Jesus dá uma bronca, diz assim: olha, eu tenho contra ti que você perdeu, aliás, isso é Éfeso que perdeu o primeiro amor, mas a igreja de Laodiceia diz o seguinte: você é morno, quem dera fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. O evangelista usa esse texto para dizer assim: ó, Jesus está batendo na porta do seu coração, deixa ele entrar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que é uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. Por que uma igreja fecha as portas? Por que uma igreja, meu pastor, acabamos aqui? Porque não há integridade, não há santidade, não há pureza. Porque a igreja se esquece do Senhor. Porque a igreja está mais preocupada com ela mesma, com o nome dela, do que com o nome do Senhor. Existe uma chamada de Deus para a igreja para a vitória. Mateus capítulo 16, essa mesma, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O pior inimigo que você pode enfrentar é o inferno. E nem esse inimigo pode vencer a igreja do Senhor Jesus. E por que Deus quer que eu habite num lugar de segurança? O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, nele confiarei. Eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. Eu vou ver 11 mil pessoas cair, 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nenhum mal chegará a mim, porque eu estou protegido. Debaixo das asas do Senhor eu encontro abrigo. Jesus, em Mateus 23, ele diz: eu quis te ajuntar e te proteger como uma galinha protege os pintinhos, mas você não quis. Eu te mandei profetas, eu te mandei evangelistas, eu te mandei pessoas em meu nome a vocês. A uns vocês perseguiram, a outros vocês apedrejaram, e a outros vocês mataram. Agora a tua casa vai ficar deserta, até que você diga: bendito que vem em nome do Senhor. O desejo do Senhor é nos proteger. E Ele cria então, não é um mecanismo, nem é um organismo, mas Ele estabelece na terra algo chamado igreja. Muita gente fala assim: pastor, eu não prego igreja. Eu prego igreja. Eu não prego é placa de igreja, é outra coisa. Porque essa turma que diz: não, eu sou crente do Jesus do eu em casa. Não existe isso. Tem gente que me manda mensagem pela internet e fala assim: pastor, o senhor é meu pastor à distância. Querido, preste atenção, você precisa de igreja. Ovelha sem pastor é bode que vive dando cabeçada e que é rachando a cabeça por aí. É. Existe uma autoridade sacerdotal sobre a vida do pastor. Salmo 133 diz que aqui, nesse lugar aqui, ó, nesse ajuntamento santo, é aqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Quando nós falamos de igreja, tem muita gente falando assim: não, eu não prego sobre igreja. Querido, presta atenção. Você está mutilando Jesus, porque Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Como é que você pode viver sem Jesus, oferecer Jesus e não oferecer a igreja? Explica para mim isso que eu quero entender. Como é que você vai arrancar o corpo de Cristo da sua vida? Como? Então eu quero falar um pouquinho sobre o papel da igreja para nos proteger. Eu quero falar um pouquinho sobre o papel da igreja como uma cobertura espiritual sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tem muita gente que coloca medo em ovelha. Muita gente colocando medo em ovelha. Eu quero hoje que você saia com o seu coração aqui transbordante de alegria, mas também com uma percepção clara, uma perspectiva clara de que Deus, Ele é o teu protetor. Amém, gente? O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 9, verso 9 diz que nós vamos experimentar dias maus, tempos de aflição. No mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo, a Bíblia diz isso, mas existe uma proteção. Hoje de manhã eu li um texto que eu amo, em Zacarias, que diz que Deus levanta em volta de nós uma muralha de fogo, uma cortina de fogo, e aquele que toca no seu filho está tocando na menina dos olhos do Senhor. Há um local de proteção, há um local onde o Senhor nos guarda.
Josué capítulo 20, Números capítulo 35, fala sobre a cidade de refúgio. Um local onde você apela, onde você entra para se proteger. Quem leu o Diário de Anne Frank, você deve ter lido, eu li quando eu era adolescente. Você sabia que ela se escondia, ela tinha um esconderijo. A Alemanha nazista acabou entrando no país que ela vivia. A Holanda, gente, foi perseguida, massacrada. Havia holandeses que eram nazistas, do partido nazista. E ela se escondia num local que ali ela estava segura. O Salmo 20 fala das cidades, Josué capítulo 20 fala das cidades de refúgio. Números capítulo 5 repete isso. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem cidade de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia ele terá que permanecer naquela cidade, até comparecer a julgamento perante a comunidade até morrer. O sumo sacerdote que estiver servindo naquele período, então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, Quiriate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, aqui já estamos na Jordânia. Além do Jordão, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Quando qualquer israelita ou estrangeiro, residente, que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer ao julgamento perante a comunidade. É um texto riquíssimo, é um texto, e Deus está falando o seguinte, você vai entrar lá, e quando você entrar, prepara cidades de proteção, locais de proteção. Alguém um dia vai estar lá com o seu machado, batendo na árvore, cortando a árvore, e pode ser que aquela lâmina escape, e fira alguém e mate alguém, você matou sem intenção. Mas entenda uma coisa, o mundo espiritual, ele estabelece caminhos de espiritualidade. Você entra no mundo espiritual através do sangue. Nós estamos chegando perto da Páscoa, e você precisa entender que nós fomos libertos do pecado por causa do sangue do Cordeiro nos umbrais daquelas portas. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é o novo e vivo caminho que nos coloca na dimensão espiritual em contato com o Pai. Sem sangue, você não entra no mundo espiritual. O sangue, ele profana a terra, Números 35, a terra clama por justiça e pela morte daquele que assassinou. Quando Deus diz não matarás, Ele não está querendo dizer para você assim, olha, proteja a vida humana. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, não se torne um assassino. A vida de um assassino é terrível, porque a perseguição do sangue é implacável. Caim, ele mata Abel e acha que ninguém viu, mas Deus viu. E ele pergunta, onde está o teu irmão Abel? Ele pergunta, por acaso sou o guardador do meu irmão? Está em Gênesis capítulo 4, verso 10. Ele diz, olha, eu estou ouvindo a voz do sangue do teu irmão, que clama desde a terra. Gente, a palavra de Deus ali é tão dura para aquele homem. Ele diz, porque você matou o teu irmão, você vai ser a partir de agora peregrino. Já viu gente que não para em lugar nenhum? Não para numa cidade, não para numa igreja, não para num romance, não para num amor, não para numa família, não para num trabalho? Tem sangue aí, gente. O sangue não é brincadeira. O Congresso se reúne de vez em quando para tentar aprovar aborto. Você faz ideia do que é um aborto? Faz ideia? Não, pastor, a mulher tem direito, presta atenção nisso. Faraó, ele tenta matar os filhos de Israel. E ele perde o seu filho primogênito. Quando Rebeca ora, porque está lá dentro do ventre dela Jacó e Esaú, está lá dentro. Pergunta para Deus, o que está aqui dentro? Que briga é essa? No teu ventre tem duas nações, o maior vai servir o menor. Pessoa que está abortando, está cancelando uma nação.
Gente, não se brinca com sangue, nem com rituais de sangue, nem com pactos de sangue. O que a Bíblia está dizendo aqui é que existe uma vingança, existe uma perseguição. Olha, Caim, você vai ser peregrino, olha que palavra dura, vagabundo, está na Bíblia. A minha versão está escrito vagabundo, é gente que não consegue parar no emprego. Quando você trabalhar, você não vai ter lucro. É gente que trabalha, não vê bênção. E todo aquele que te encontrar vai querer te matar. O vingador do sangue é alguém que tinha por direito, naquele tempo em que as estruturas de defesa civil não existiam. Êxodo capítulo 21 diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Havia uma lei de retribuição, uma lei de talião, uma lei que também limitava, é olho por olho. Ele arrancou um olho para poder arrancar só um, não pode dois, é um só. Jesus, ele muda isso. Ouviste que foi dito, Mateus capítulo 5, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, ninguém, não devolva o mal com o mal. Ore pelo que te persegue, abençoa o que te amaldiçoa, então você vai ser filho de Deus. Ele manda você ir além da lei do vingador do sangue. Ele manda você expressar o amor e o perdão. O vingador do sangue, ele é alguém que perseguia até vingar a morte daquele que acidentalmente causava o dano da morte de alguém, mas ele podia se refugiar onde? Nas chamadas cidades refúgio. Então Israel é um país compridinho, de um lado tem a Jordânia, do outro lado tem o grande mar, a Bíblia chama de grande mar ou mar Mediterrâneo. E aqui entre Israel e a Jordânia tem o quê? Tem um rio, é o único rio de Israel. Israel tem 4 mares, como eles dizem, o mar da Galileia, o mar Morto, o grande mar, e tem lá mais um outro que eu já esqueci. Mas tem um rio só que é o Jordão. Então as 3 cidades vão ficar de um lado do Jordão, do lado de cá de Israel, e 3 cidades do lado de lá de Israel, ou seja, além do Jordão. Hoje, Jordânia e Síria, mas naquele tempo, tribo de Ruben, de Gade e de Manassés. Essas cidades, elas não podiam ter pontes. Se havia alguma coisa que separava a cidade, você tinha que preparar um caminho. O caminho tinha que ser muito bem preparado para qualquer um que possa fugir. Ela devia ser identificada, a cidade está para lá. Para que a pessoa chegasse lá antes do vingador do sangue, matar ela. A figura do homicida aqui é a figura minha e sua. Quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Sabe por que ser humano morre? Sabe por que você morre? Você teve um bebezinho hoje, está no seu colo, vai morrer. Vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Quando Romanos 6:23 fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte: nós recebemos uma recompensa pelo pecado, é salário, e digno é o obreiro do seu salário. Quando você trabalha com pecado, você recebe a morte. E como todos pecaram, eu e você, todos nós vamos receber, todos nós vamos experimentar isso. Pessoas que não experimentaram a morte, deixa eu lembrar aqui, Enoque, Elias, não consigo lembrar de mais ninguém, mais alguém lembra disso? Moisés, há dúvidas sobre Moisés, há dúvidas. Judas não deixa isso muito claro, mas, porque o corpo dele foi, o Satanás contendeu pelo corpo dele. Então, todos nós, a não ser que nós sejamos aquela geração que vai ser arrebatada, se é que você crê em arrebatamento, que também tem isso, nós vamos experimentar a morte, porque é salário do pecado. Todos nós, então, precisamos de quê? De fugir. Esse lugar de segurança, cidade de refúgio, que é a igreja hoje, que aponta para a igreja hoje, é um lugar de descanso para o perseguido e fugitivo, e lhe darão lugar para que habite com eles, e se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão, homicida. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se existe um local de proteção, esse local é a igreja do Senhor. Se há um local onde você sabe, é interessante isso, né?
como que o mundo espiritual ele percebe a presença do Senhor. Como que nós temos uma marca? A Bíblia diz, Efésios capítulo 1, verso 14, que quando você creu no Senhor Jesus, você creu na palavra da verdade, vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Existe marca, existe percepção espiritual, existe uma identidade de Jesus na minha e na sua vida, e o mundo espiritual sabe disso. Quando Jó está lá vivendo o bem bom da vida dele, colhendo frutos da sua obediência, porque ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e Satanás aparece lá, não sei como, para falar com Deus. Deus diz: viste meu servo Jó, não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E ele fala também: o Senhor cercou ele de sebe, ninguém pode tocar nele. Existe proteção para quem anda com Deus, existe um cuidado do Senhor, existe uma muralha que coloca uma separação entre aquele que é crente e aquele que não é, aquele que anda com Deus e aquele que não anda. Isso não significa que você não vai experimentar dias ruins, eu já experimentei. Isso não significa que você não vai experimentar aflição, mas significa que o Senhor jamais vai te abandonar, porque aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Se pensa numa aliança que você faz, que é inquebrável, é essa aliança que você faz com Jesus. Quando você está na igreja, você pode reparar, pessoas fora da igreja foram magoadas na igreja. Você que teu pai foi péssimo testemunho para você. A sua mãe se dizia crente, o seu pai se dizia crente, e eles mesmos quebravam a lei do Senhor na sua frente. Você viu o seu pai ser mau testemunho, talvez traísse sua mãe, ou sua mãe fazia a mesma coisa, vinha aqui orar e dar o testemunho de Jesus, em casa fazia negócio fraudulento no seu trabalho. Você que experimentou ter sido traído, ter sido roubado numa igreja, querido, presta atenção nisso. O princípio da proteção ele vai existir, apesar da gente ser ferido, apesar da gente experimentar derrotas, apesar da gente ser traumatizado. Igreja é um local de refúgio do Senhor. Igreja é um local que você vai correr para lá. E a igreja é muito mais, gente. Não é esse pedaço de bloco, de concreto que a gente está aqui, de alvenaria. Igreja somos nós. Quando você se reúne numa célula, ali é a igreja. Porque quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali o Senhor Jesus está. Quando você e tua esposa se reúnem, gente, existe nesse local de oração, de adoração, a presença do Senhor. A Bíblia nos convida, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há um local de segurança, há um local de liberdade. Habitará até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias, então o homicida voltará, e virá a sua cidade, a sua casa, e a cidade de onde fugiu. Você pode virar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver ninguém que apelou para a cidade de refúgio que foi condenado. Ninguém que um dia teve que correr para Hebron, teve que correr para Quiriate Arba, teve que correr para Siquém, para Gades. Ninguém foi condenado. Existe uma segurança. Participar da igreja não é participar de um lugar onde só tem gente boa. Jesus diz, aqui vai ter joio e vai ter trigo. Mateus capítulo 13 deixa isso claro. O reino de Deus é como um pescador que pega peixes bons e peixes ruins. Isso está claro. Tem gente que está aqui que é salvo, e tem gente que está aqui que não está nem aí para Deus. É gente que não se arrepende. É gente que continua andando no pecado, é gente que continua vivendo na iniquidade, diz, eu não quero saber, eu vou lá e vamos ver o que Deus fala comigo, e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Igreja é um lugar onde você está livre para sempre da sentença de morte, para que não morresse às mãos do vingador do sangue. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa igreja tem um fundamento. O fundamento da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus diz sobre essa rocha, a identidade dele. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa identidade, que eu sou o Cristo, eu edificarei uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Há um lugar de segurança, há um lugar de salvação, há uma palavra de liberdade, há um lugar para arrependidos. Caso o vingador do sangue da vítima o persiga, eles não integrarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Os ninivitas, gente, esse texto é duro demais.
Se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. As pessoas estão vendo os sinais e maravilhas e se recusam a se arrepender. Jesus fala sobre arrependimento das cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. É gente que não se arrepende de jeito nenhum. É gente que continua fomentando o pecado. É gente que continua alimentando o pecado. É gente que continua vivendo no pecado. É gente que não quer romper. É gente que se faz de frágil, mas na verdade ama a iniquidade. Quando a Bíblia fala sobre um lugar para arrependidos, a igreja, gente, ela estabelece, Jesus, ele vem chamar pecadores. Ele não vem chamar santos aqui não. Todo mundo que se encontrou com Jesus era pecador. A Bíblia diz que Jesus era amigo de prostitutas e publicanos. Todo mundo aqui tropeçou. Eu e você, todos nós temos uma página na nossa vida que a gente não quer que ninguém saiba. Que a gente quer passar uma cola e grampear, falar assim, só quero colocar num triturador para ninguém saber. Todos nós um dia fracassamos. Todos nós um dia nos envergonhamos. Todos nós um dia pecamos contra o Senhor. Davi diz, somente contra ti pequei, quando ele escreve o Salmo 51. Ninguém está isento disso. Quando a Bíblia fala sobre arrependido, gente, Mateus 11, de 20 a 24, diz, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, cidades da Síria, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu desafirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, até o inferno. Isso aqui é NVI. Da corrigida, é inferno. Se os milagres em que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes desafirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Haverá um juízo. Ei, haverá um juízo. Eu e você, nós vamos comparecer diante do Senhor. E não há nada oculto que não seja revelado. Não há. Você não vai se esconder. E ele está dizendo o seguinte, o milagre que acontece na sua vida não é bom não. Aí pastor, aconteceu um milagre. É? Então se arrependa. Porque o povo de Betsaida, porque o povo de Corazim são cidades, você pega o mapa, está aqui Cafarnaum, Betsaida de um lado, Corazim do outro, casa de pescadores, ali a região do Mar da Galileia, eles viram tantos milagres, mas eles não se arrependeram. O milagre só é bom se muda a tua vida, porque se não muda a sua vida, ele traz um peso de condenação no dia do juízo contra você. Tem gente que falsifica o arrependimento. Existem pelo menos 7 falsificações do arrependimento. A primeira é arrependimento religioso. O religioso é muito interessante, porque ele se lembra do seu pecado, mas não se lembra do dele. O religioso fala do seu pecado, mas não fala do dele. É aquele homem que desce para orar no templo, ou que sobe para orar no templo, e diz, olha, eu não sou que nem esse pecador aí, esse publicano. Ele confessa o teu pecado, mas não confessa o dele. O religioso é assim, é todo certinho, é todo cheio de coisinha. O religioso, ele nunca diz, eu pequei, a culpa foi minha. Isso não é arrependimento. O segundo tipo de arrependimento falso é arrependimento pagão. Sabe como é que é o arrependimento pagão? O problema do não cristão é que ele acha que Deus é mau. Então ele quer o quê? Pacificar Deus. Então ele confessa o pecado e diz, e agora Deus, ele é obrigado a me perdoar, mas ele continua no pecado. O arrependimento pagão é uma espécie de uma feitiçaria, uma tentativa de manipular Deus. Olha Deus, eu estou confessando que eu vou assaltar o banco, então o Senhor é obrigado a me livrar da polícia. Eu estou confessando aqui que eu vou trair meu cônjuge, então o Senhor é obrigado a me livrar de uma doença sexualmente transmissível, ou de uma gravidez indesejada. Isso chama-se arrependimento pagão. E tem muita gente dentro da igreja fazendo isso com Deus. Existe aquele que trata o arrependimento com a tristeza desse mundo. Sabe como é que é a tristeza desse mundo? É quando você é surpreendido, flagrado no pecado, e aí o mundo diz assim, você tem que chorar, você tem que mostrar contrição,
Você tem que mostrar para eles que você se arrependeu, mas o coração dele não muda em nada, ele vai continuar o mesmo pecador. Existe uma falsificação que não é a mera confissão. Eu pequei, é verdade. Você pecou, não, eu pequei, é verdade. A confissão tem que mudar a vida. A confissão é uma homologação de que eu falhei, de que eu não atingi o alvo, de que eu pequei. Eu nasci na igreja católica, mamãe me levava na igreja toda semana, às vezes tinha semana que me levava todo dia, e eu me confessava. E se você nunca foi católico, funciona mais ou menos o seguinte: você chega diante do confessionário, e está lá o padre, e você diz: padre, me perdoa porque pequei, e faz tantos tempos, tantos dias, tantas semanas ou tantos anos que eu não me confesso. E você vai lá e desfia o rosário dos teus pecados. Quando você é mais novo, o padre vai e te ajuda a confessar. Mas na semana seguinte você está lá confessando os mesmos pecados. Em vez de você nutrir um arrependimento que te afasta do pecado, você continua: não, já fui lá, fiz as pazes com Deus, agora eu posso voltar a pecar. O que é uma falsificação de arrependimento? É quando você desvia a culpa. Eu sou ruim, mas pelo menos eu não sou assassino. Eu pequei, mas pelo menos eu não sou Hitler. Ah, então vamos dar uma medalha para ele, porque ele não é Hitler, porque ele não assassinou 6 milhões de judeus. Tenta desviar a atenção de Deus para culpar outros. Pior: eu não sou que nem esse meu vizinho. Deus não te chamou para ser melhor do que o vizinho, Deus te chamou para ser igual a Jesus. Ser de santos porque eu sou santo. Número 6, arrependimento não minimiza o pecado. Não diz assim: não, mas o meu pecado é simples. O pecado do outro é que é grave, o meu pecado é pequenininho, o outro é que é cabeludo. O que é uma falsificação do arrependimento? É quando você tenta criar desculpa. Não, você soubesse a casa que eu vivi, o pai que eu tive, se você soubesse a fome que eu estou passando, a dificuldade, eu estou roubando, porque eu tenho que, você sabe, o meu chefe também me paga esse salário de miséria, então eu vou roubar ele também. Isso tudo é uma falsidade. Aqui no arrependimento, para esse tipo de gente aqui, a igreja não vai funcionar. Não vai funcionar. A igreja vai ser local aonde você é protegido para quem? Para pecadores, sim. Mas para quem quer mudar de vida, quem quer mudar a sua mente, quem quer dizer: Deus, eu preciso vencer. Tem muita gente aqui presa, eu sei disso. Eu trabalho com isso há 20 anos. Presa em pecados secretos que não conseguem se libertar. Não, pastor, eu não consigo. O problema não é você não conseguir, o problema é você não pedir ajuda. A igreja está oferecendo, na escola bíblica, oportunidade para você, de você não só viver uma vida santa, mas você praticar isso. Gente, nós temos uma classe de saúde emocional. Gente, pensa numa classe que vai abençoar a sua vida, mas você sofre com a depressão, sofre com pânico, com os transtornos bipolares e não quer vir. Você sabe que tem um bálsamo em Gileade, mas você não quer tomar dele. Nós temos uma classe de ensino de finanças e espiritualidade. Você está falido. O orgulhoso, é muito difícil lidar com o orgulhoso, porque ele não se humilha. Ele, além de não saber fazer, ele não quer aprender a fazer. Aí não tem arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem cura. Quando nós falamos sobre proteção somente dentro da igreja, porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha colhido o vingador do sangue, o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado. Tem gente que vive pulando: não, esse ano eu não quero a igreja, eu quero ficar em casa. Você vai fracassar. Nós somos alimentados. Você não vem aqui a cada domingo para ser abençoado, você também vem aqui para ser alimentado na sua fé. Durante a semana são tantas vozes que desorganizam a sua visão, que desfocam a direção e o norte que você está tomando. Então você vem aqui para Deus falar o seu coração. Eu estou pregando essa mensagem para você, você está sendo atingido de um jeito completamente diferente do que o teu vizinho, do que a tua esposa, do que teu filho. Deus fala de uma maneira diferente ao coração de cada um de nós. Deus falou ao meu coração quando eu me preparei essa palavra, e está falando para o seu coração de outra forma, completamente diferente. Mas preste atenção nisso, querido. Quando você sai da igreja, quando você acha que é benéfico
ficar longe da comunhão, a Bíblia chama de comunhão dos santos. Quando você acha que não, eu vou de vez em quando, você é incapaz de ler um capítulo da Bíblia por dia. Estou mentindo? Se eu mandasse levantar a mão aqui, quem lê um capítulo da Bíblia por dia, a igreja fica escandalizada. Como é que você vai alimentar a tua vida espiritual sem palavra de Deus? Em Deuteronômio capítulo 8 diz, ele fala sobre isso. Fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você consegue ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem comer? Gente, você entra num estado de inanição. Eu faço jejum prolongado, gente, e eu sou acostumado a fazer isso, e tem dias que eu não quero levantar da cama, então de podre que eu fico. Por quê? Porque essa carne aqui, ela precisa de energia, energia vem com alimento. Agora, como é que você quer ser poderoso na fé? Como você quer vencer tentações? Como é que você quer vencer o diabo? Como é que você quer viver uma vida aleluiada se você é incapaz de ler a Bíblia? E no domingo que é para estar na igreja você não está. E durante a semana tem uma célula, gente. Gente, célula é um lugar bendito do Senhor. Você é cuidado. Você se apaixona pelas pessoas. Vocês cuidam dos outros. Vocês aprendem a caminhar juntos. Ah, não vou porque eu estou cansado. A gente faz escolhas tolas. Não falta uma academia. Não, porque eu estou pagando. Não falta um curso de inglês, uma faculdade. Mas despreza o tempo com o Senhor, aquilo que é principal, que vai atingir a minha eternidade. Ah, não, isso eu não vou. Lugar seguro, onde não há condenação. Eu amo esse salmo, escrevi um livro sobre ele. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar diante do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Queridos, quando o salmista, porque no Salmo 23, o salmista nos coloca como uma ovelha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me por águas tranquilas. Eu sou uma ovelhinha. Ele cuida de mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a vara e o cajado estão ali me protegendo. Não vou temer, porque o Senhor é meu pastor. No Salmo 91 a gente não é ovelha, a gente é passarinho. É interessante. Então há um convite de Deus para você ir para um lugar altíssimo. O superlativo de alto é um lugar onde ninguém te toca. Você pode pegar uma escada mais giros daquela de bombeiro. Você pode pegar um avião, uma nave espacial, um ônibus espacial. Você não consegue chegar lá, você está protegido num lugar. A sombra do Onipotente. Existe uma sombra projetada sobre você que te cuida. E pode vir uma confederação de inimigos que não vão te atingir. Por isso eu não temerei mal algum. Igreja, gente, a igreja não beneficia ninguém além de você mesmo. A igreja, esse local de ajuntamento é tão importante que Tiago capítulo 5 diz assim, olha que coisa interessante, a partir do verso 14, está alguém feliz, cante louvor, está triste, ore, está alguém enfermo, chame os pastores, ou os presbíteros, ou os bispos. Se você pegar Atos capítulo 20, você vai ver que pastor, bispo e presbítero é a mesma coisa na Bíblia. É a mesma coisa. Não é uma ordem hierárquica de funções eclesiásticas. E ali chama os presbíteros, chama os pastores. Eles ungirão com óleo. Gente, o óleo não cura ninguém. É a oração da fé que levanta o enfermo. Mas por que os presbíteros, e ali em Marcos 6, em Tiago capítulo 5, são as duas únicas porções da Bíblia que falam sobre óleo? Eu tenho óleo na minha sala, eu unjo as pessoas que vão lá, eu unjo os enfermos no hospital, eu levo óleo. Mas não é o óleo ungido, é o óleo da unção, é outro nome que se dá. E quando o presbítero, o pastor, coloca o óleo sobre a cabeça daquela pessoa enferma, ele está dizendo, sabe o quê? Faz parte da igreja. Está comunicando que o Espírito de Deus, o óleo é só um símbolo do Espírito, gente. O Espírito de Deus está ali, está habitando, ele faz parte do contexto, ele não está abandonado. A igreja não é só um local de proteção, um lugar onde eu não preciso ter medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada.
e como coisa que não é nada os que guerreiam contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Por que abandonar um local onde Deus se manifesta, e esse Deus vai dizer, tem tantas ameaças aqui, tem tantas pessoas querendo brigar, lutar, se irritar, guerrear contra mim, ele diz, fica tranquilo que eu estou contigo, ninguém vai te tocar. A igreja só traz para mim alegria, festa e benefício. Não, pastor, porque você não conhece os irmãos aí que tem por aí. Isso é novo na igreja, pastor. Tem ovelha que morde. Gente, eu vou falar para você. Eu tenho uma perspectiva muito clara da igreja. Eu já fui ferido na igreja. Fui. Mas eu não arredo o pé daqui. Porque eu sei que é aqui, nesse local, que Deus passeia. Você vai ver no livro do Apocalipse o tempo todo, ele escreve as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia, no capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 3, perdão, capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse. Em todo o tempo Jesus fala assim, eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros, ou seja, anda no meio da igreja. Jesus, ele anda aqui, ele passeia aqui. Por que eu vou me divorciar? Por que eu vou me amputar da igreja? Por que eu vou me separar da igreja? Que você acha de fato que a igreja é um lugar só de gente perfeita? Você está enganado, gente. Isaías capítulo 61, do verso 1 ao verso 4, fala que a igreja está deitada numa maca, de tão doente que está. Porque o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, ele me ungiu, olha só, para libertar cativos. Vamos colecionar aqui a turma que vem para a igreja, libertar cativos. Botar em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, abrir a porta das prisões, colocar óleo de alegria naquele que está com o espírito quebrantado, em vez de louvor naquele que está chorando, a ajudar o que está deprimido, a socorrer as cidades que estão assoladas, que foram devastadas, as veredas que estão destruídas. As pessoas que entram por essa porta, gente, são pessoas machucadas, são pessoas que sofreram tamanho abuso, que elas vivem num ambiente onde você toca, essa pessoa melindrosa, você tocou ali, ele diz, ai, machucadas, hipersensíveis, desconfiadas, vulneráveis. Mas é aqui dentro dessa igreja que Deus diz, não temas, eu sou contigo. É na igreja que é um lugar seguro, onde não há desesperança, porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado na minha vida, eu não tenho o que comer, o que beber, o que vestir, eu estou desempregado, nem haja fruto na vide, o produto do oliveiramento, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que você não tenha o que comer, o que beber, o que vestir, você esteja sozinho, o melhor lugar para estar é aqui, é na presença do Senhor. É aqui que a nossa fé vai ser alimentada. Você, querido, que está sem igreja, você precisa fazer parte de uma igreja. Você que tem nos visitado, tem gente que está aqui na igreja já há quase um ano. Eu estou me decidindo. Querido, enquanto você se decide, não sei o que você está esperando, mas enquanto você se decide, faça parte da igreja. Eu não posso obrigar ninguém a fazer parte dessa igreja aqui, sabe por quê? Quem escolhe pastor é a ovelha. Pastor não escolhe ovelha não. Ah, você vai ser minha ovelha. Quem escolhe pastor é a ovelha. É a ovelha que diz assim, eu vi a voz dele, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É você que escolhe. É uma decisão sua. O que eu, como pastor, sonho para essa igreja? Uma igreja em santidade. Eu não vou dar moleza para o pecado. Não vou dar. Eu não aliso o pecado. Sabe por que eu não aliso o pecado? Eu sei que o pecado vai levar a igreja para uma jaula de sofrimento. Eu já vi isso. Eu não vou alimentar a desobediência. Eu não vou ser tolerante nem conivente com rebelião. Rebelião, gente, é um manto que desce sobre um povo orgulhoso, que fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo.
O povo de Josué só conquistou Jericó porque eles ficaram calados. Vamos dar 6 voltas aqui, vamos andar 6 dias, no 7º dia vão gritar: esse pastor está maluco? Imagina se fosse hoje. Esse é um pastor pentecostal que veio aqui. Obediência. Se nós formos um só, nada nos será impossível. A Bíblia diz: se eles forem um só, eles são uma só linguagem, nada vos será impossível. Sabe o que vocês vão ter? Palavra de Deus. Eu vou primar para dar uma overdose de Bíblia no coração de vocês, na veia de vocês, na vida espiritual de vocês. Um pastor é alguém que se importa com os pequeninos, mas a gente não consegue sozinho. Quem é membro da igreja, você está notando isso? Você está aqui há anos, olha para o lado e vê quanta gente nova está aqui. Você já olhou? Sabe o que está acontecendo aqui? Um grande avivamento está acontecendo nessa igreja. Tem gente que nem está percebendo, mas o Senhor está mandando uma fogueira para esse local aqui. Vocês vão começar a experimentar milagres aqui nos cultos, hein? Vocês vão começar a experimentar a liberdade dos cativos aqui, ó. Não abandone a igreja do Senhor. Você está brigado com o teu pastor, vai lá e pede perdão para ele. Você está decepcionado com o líder, vai lá, conta para ele a verdade. Se o teu irmão pecar contra ti, ele não fala assim: abandona a igreja, fica em casa emburrado, chorando, fazendo tromba. Não. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e seja corajoso, e diz: você me feriu, mas eu quero te perdoar, e eu quero pedir perdão. Restaura o perdão. A igreja é um refúgio para o pecador arrependido. Quer dizer isso, gente? Esse local não é local de perfeitos, é local de gente, mas de gente que não quer mais errar. Esse local é um refúgio, sabe para quem? Para quem está cansado. Pastor, estou esgotado, pastor. Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. A igreja é um local onde você tira a carga. Por que eu ensino você a orar com fé na quarta-feira, na quarta-feira? Para você pegar o peso que você está carregando e aprender a jogar na cruz. Porque enquanto você guarda os teus fardos e diz: eu vou resolver, você vai entrando no estresse de esgotamento. Daqui a pouco você cai em depressão. É um lugar para cansado. A igreja é um refúgio para quem está sozinho. Tem muita gente sozinha, e não é bom que eu me esteja só. Eu não estou falando que eu vou casar todo mundo, não, gente. Eu estou falando que aqui é um local onde existe mutualidade, onde a gente se perdoa uns aos outros, onde a gente sustenta uns aos outros, onde a gente ama uns aos outros. É um local onde aquele que está sozinho diz: não, eu tenho uma família. A igreja é um refúgio para o fraco. Sabe aquela pessoa que fala assim: pastor, eu não tenho forças? Fraco. Tem gente que não ora, não é porque não consegue, porque não sabe, assim: pastor, não tem mais força. E é aqui que a gente ora um pelo outro. É aqui que a gente fala assim: ora por mim. Hoje quem está precisando de oração sou eu. Eu sou um homem cheio de energia. Às vezes eu não estou nem ligado no 220, eu estou no 380. Mas pode haver um momento que eu vou precisar, eu vou estar fraco, eu vou precisar de você. É o local onde o fraco precisa de quem está mais forte. A gente vai todo mundo junto para o céu. Ninguém vai chegar na frente, ninguém. Quando o anjo tocar aquela trombeta, que a gente fosse encontrar com o Senhor nos ares, segundo Tessalonicenses, ninguém chega na frente. Não tem senha para chegar na frente. A gente tem que ir com todo mundo. Eu gosto muito da palavra de Moisés para o faraó. Quem deverá ir? Todos. Os jovens, os velhos, as crianças, o nosso gado.
nenhuma unha vai ficar no Egito. A gente tem que brigar para não perder ninguém. Ainda tem gente faltando aqui. Ainda tem bancos aqui que estão vazios. Preste atenção. Essa igreja vai expandir para lá, ó. Sabe quem vai sentar do seu lado? As pessoas que se amam, que estão afastadas. Os seus filhos. O seu marido que está desviado vai sentar aí. O seu sogro, a sua sogra vão sentar aqui. As famílias vão se achegar aqui. Esse aqui vai ser um lugar de salvação. Eu não vou esquecer a palavra que o pastor Sivaldo disse aqui no dia da minha posse. Essa igreja não é uma igreja para esse bairro, é uma igreja para essa cidade. O pastor vai caminhar com vocês. Se der para a gente correr, a gente vai correr. Mas se não der para a gente caminhar, a gente vai caminhar. Se não der para caminhar, eu vou te carregar nas costas. Mas você tem que querer caminhar. A igreja é um lugar de refúgio para o humilhado. Não é para o orgulhoso. Orgulhoso nem vem na igreja. Orgulhoso não precisa de igreja. Igreja para quê? Eu sei fazer, eu me viro, já tenho tudo, sou rico. Para que igreja? Sabe quem está aqui? Está aqui quem faliu. Está aqui quem foi derrotado. Igreja é um local para gente que não tem. Sabe quem é que andava com Jesus? Gente que não prestava. Afluíam para ele os loucos, os endemoniados, os aleijados, os lunáticos. Ele os curava. Sabe quem anda com Jesus? Os desempregados, os que vivem no subemprego, os que não têm esperança de ter emprego, os doentes, os herpéticos, os aidéticos, os loucos, os empobrecidos. É esse tipo de gente que anda com Jesus. Mas Jesus, ele não fica alimentando a nossa derrota. Ele faz da sua igreja um exército de valentes. Davi recebeu na caverna de Adulão gente fracassada, endividados, entristecidos, fracassados. E ele levanta um exército, gente, que vai reunir e juntar de novo aquele país. Davi, ele vence todas as suas batalhas. Pensa um homem que não quebrou uma unha nas guerras. Ele não tomou nenhum trisco de arranhão de espada do inimigo. Por quê? Porque ele não andava sozinho. Igreja é um refúgio para quem está sendo tentado, para quem está sendo seduzido. Igreja é um local, quando você fala assim, eu estou a ponto de fazer uma besteira. Eu atendo pessoas que falam assim, pastor, já pensei em dar cabo da minha vida. Já pensei em jogar tudo pro alto, pastor, e sumir. Eu já pensei em desistir de família, de filho, de casamento, de ministério. Eu já pensei. Aqui é o local onde a gente vence, sabe o quê? O tentador. É aqui. Você precisa de uma igreja. Você precisa ser pastoreado. Você precisa ser cuidado. Você precisa ser cuidado dentro de uma célula. Você precisa disso. Eu preciso disso. Eu tenho pastor. Vocês sabiam quem tem pastor? Eu tenho pastor. Eu tenho 2 pastores que estão pastoreando meu coração. Um na minha vida espiritual e um no ministério sacerdotal. Eu estou experimentando um novo caminho. Mas eu tenho alguém que cuida de mim, que me ama. Igreja, local de recomeço. Você está achando que não dá mais? É a hora de começar de novo então. Deus ama esse negócio de recomeço. É um local de vida nova e de nova história. Igreja é um local de segurança. Você quer um desafio hoje? Fuja! Fuja! Fuja para a cidade de refúgio. Fuja para o Senhor Jesus. É aqui que você vai encontrar o Senhor Jesus, local do refúgio do Senhor. Amém? Vamos orar, fique em pé em nome de Jesus.
Feche seus olhos. Você está aqui hoje. Você falou, pastor, eu nunca entrei numa igreja de crente. Seja muito bem-vindo. Você precisa ser batizado. Sabe como é que você entra? Por exemplo, para ser membro dessa igreja? Ou você vai ser batizado, ou você vai vir por carta de transferência, ou vai ser recebido numa assembleia. A partir do momento em que a gente faz uma assembleia aqui, sabe o que a igreja está concordando? A igreja está ligando aqui na terra que você está debaixo da proteção espiritual desse povo e desse rebanho. Não viva sem igreja. Se você já tem caminhado com a gente, vai lá atrás, dê seu nome. Eu quero ser batizado. Tem uma classe que funciona todo domingo às 9 da manhã para você. Se você está vindo de outra igreja, você precisa saber quem a gente é. Tem uma classe que nós recebemos, é o Bem-vindo IBBR. Você saber quem é a Igreja Batista Bom Retiro. Você que está assistindo a gente pela internet, volte para a igreja, saia de casa. Você fica passando domingo, vendo culto na internet, querido, você precisa de gente do seu lado. Você precisa de pessoas que te dêem um sorriso, que te dêem um abraço. Sabia que tem gente que entrou aqui hoje e passou a semana inteira e não recebeu um abraço? Você sabia disso? É aqui que a gente se abraça. É aqui que a gente diz assim, ó, pode contar comigo. Às vezes a gente não pode contar. Pastor, eu não sei ajudar. Então chora com os que choram. Chora. É terapêutico. É curativo. É remédio para a alma. Chora com os que choram. A melhor coisa que tem para você é você ter alguém que chore contigo. Chora. Mas aqui, feche seus olhos em nome de Jesus. Essa noite é um apelo para quem já é igreja, para quem já está na igreja, para quem não está na igreja, para quem quer fazer parte da igreja. É um apelo para você que foi magoado na igreja, foi ferido, foi traído, foi roubado, foi deixado para trás, foi abandonado, você foi massacrado, mas essa igreja continua sendo a igreja do Senhor. Essa igreja continua sendo um local de proteção. Você quer voltar para o Senhor hoje? Vamos orar juntos? Quero convidar toda a igreja para vir aqui à frente. Podemos vir à frente? Sai do seu lugar, vem cá. Vem cá. Vem cá. Pode vir. Chega bem pertinho aqui que eu quero fazer algo diferente essa noite. Bem pertinho. Chega bem pertinho. Isso, vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, junta aqui, por favor. Pode vir aqui. Se você quiser, se quiser, e tiver intimidade, dá a mão para quem do seu lado. Se você quiser. A gente tem que caminhar junto. Eu vou soltar a mão dele, porque senão ele não consegue falar. Aí ele fica mudo, quem fica mudo é ele. Você é a resposta de Deus na vida de alguém que vai entrar por aquela porta ali. É você. Você que está dizendo que não é ninguém, que não presta para nada, que não serve para nada, que não tem ministério. Você é a resposta de Deus. É o remédio de Deus para alguém que vai entrar por aquela porta. Deus sonhou com você e preparou esse momento. Nós somos uma igreja que vai aprender a cuidar um dos outros. Mas não fuja para fora da igreja. Venha para a cidade de refúgio. Venha para a cidade de refúgio. Fique com a gente. Fique com o Senhor. Eu prometo a vocês. Eu prometo. Que eu vou alimentar vocês com cuidado. Se vocês precisarem, eu vou tirar os carrapichos. Se precisar. Tem ovelha que você tem que botar o cajado. Vai, vem cá. Tem ovelha que você tem que dar uma varinha. Mas com amor. Amém? Você quer ser igreja?
Posso ouvir um amém, aleluia? Você quer ser igreja, gente? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós damos as mãos aqui, porque somos um só corpo, cujo cabeça é o Senhor. Ninguém aqui é perfeito, mas todos nós fomos lavados, comprados, remidos, justificados pelo teu Filho Jesus. Essa igreja não tem estrelas, essa igreja tem o Senhor Jesus, e somente o Senhor Jesus vai receber honra, glória, louvor, majestade, domínio e poder. Pai, a tua igreja é uma igreja que vai acolher o teu povo. Portanto, manda para esse povo, manda para nós, Senhor Deus, esses que estão feridos, manda para nós esses que estão abandonados, manda os teus órfãos, Senhor, manda os famintos, manda aqueles que já foram decepcionados, entristecidos. Pai, essa igreja é um ambiente para todos, Senhor. É um ambiente onde o Senhor faz do órfão se tornar filho. É um ambiente onde o Senhor ministra na nossa vida, a vida eterna, e derrama no nosso coração do teu Espírito Santo. É aqui que o Senhor nos convence das nossas mazelas, dos nossos enganos. É aqui que o Senhor nos leva, Pai, para um lugar de arrependimento. Não nos deixe falsificar o arrependimento. Não nos deixe viver como fariseus hipócritas. Não nos deixe viver como fingidos, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, mas transforma a igreja no local onde o teu poder se manifesta. Faz dessa igreja, Pai, faz desse local aquilo que o Senhor tem sonhado desde o princípio, um local onde o teu Filho Jesus é reconhecido como Senhor, e aonde o teu povo anda de mãos dadas como nós estamos aqui, numa mesma direção, numa mesma motivação, numa mesma visão, no mesmo sonho, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu quero abençoar o teu povo agora. Como pastor dessa igreja, eu libero uma palavra de bênção sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada vida. Eu libero uma palavra de bênção sobre o fruto do teu ventre, sobre os teus filhos e sobre os filhos dos seus filhos, sobre os seus netos e os netos dos seus netos. Eu levanto uma palavra profética sobre tua vida, anunciando que o Senhor jamais te abandonará, que você será chamado de bendito do Senhor entre os povos, que a mão do Senhor jamais se afastará de ti, que o Senhor fartará a tua alma nos lugares de secura e sequidão, que o Senhor encontrará contigo e será um refúgio permanente na sua vida e socorro presente no tempo da agonia. Eu quero abençoar a sua vida como ovelha do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe todos vocês. Não suma, não vá embora, não desapareça. Ai, que culto bonito. O seu lugar é aqui. Amém? Então dá uns 10, 20 abraços, você pode dar?